Bom dia, pessoal! Tudo bom? Eu sou a Isa e você está no Lido Lendo. Sejam todos muito bem-vindos ao canal. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esse livro aqui, ó. Eu lembro que eu comprei esse livro bem no lançamento, isso já tem o quê? Uns bons 3 anos. E até hoje ele estava rolando aqui no meu armário sem ler. Por quê? O que aconteceu? Todo mundo que se refere a esse livro fala, que eu ouvi pelo menos na época, né? Falava que era um livro muito difícil, que era um livro muito pesado. E eu associei esse livro a uma leitura truncada, sabe? É um texto que você ia ter que bater cabeça para poder compreender o texto, uma coisa que ia me dar mais trabalho. Eu tinha alguma noção, mas eu não sabia exatamente do que era a história, do que se trata esse livro. Mas sempre tive muita preguiça de ler. Já posso dizer, já no início do vídeo aqui, que, sabe, a expectativa, o lance da expectativa, pois é, ela me atrapalhou um pouquinho em relação a essa leitura. Quando eu falei para as pessoas, né, eu coloquei foto no Instagram falando que eu iria ler esse livro, a galera deu excelentes referências, dizendo que o livro era muito bom e que eu tinha que me preparar para ficar mal, porque esse livro fazia muito mal, e enfim. É aquela coisa, né? Cada livro atinge uma pessoa diferente, de forma diferente. Isso acontece com todos os livros. Eu chego aqui, às vezes eu falo de um livro que eu acho ótimo, excelente, não sei o que, não sei o que. Aí vem uma pessoa e fala, nossa, eu odiei esse livro. É assim mesmo. E foi exatamente isso que aconteceu comigo em relação a Redoma de Vidro. Foi um livro que eu gostei muito, mas por causa da minha expectativa que estava lá em cima, eu gostei menos um pouco. Mas vamos ao livro, né? Bom, esse livro aqui vai contar a história de uma moça chamada Esther. Ela era uma norte-americana que fazia faculdade e brilhante, sempre ganhava vários concursos, né, de redação, enfim. E por causa desse brilhantismo, ela ganhou uma bolsa para estagiar numa revista em Nova York. Ela morava no interior. E claro que ela ficou super feliz, afinal de contas ela ia com tudo pago para Nova York, ia ficar num hotel hospedada e receber uma grana, fazer um estágio numa revista, que era uma revista mais para o público jovem, adolescente. E ela ganhava milhões de presentes, né, das marcas. Era como se fosse, se essa história fosse hoje, ela seria uma blogueira. Sabe a blogueira que ganha jabá, que viaja, que recebe um monte de presente? Então, ela seria a blogueirinha da década de 60, porque esse livro aqui se passa nesse período. Então, durante esse período de estágio, ela vivia uma vida que todo adolescente queria, né? Que todo jovem queria, uma vida de ostentação, de poder, de aproveitar. Afinal de contas, ela estava em Nova York, né? Com várias pessoas, né, com outras blogueirinhas junto com ela no mesmo hotel, fazendo trabalho, tirando foto. Porém, apesar desse momento de vida aparentemente perfeito que ela estava levando, tinha alguma coisa muito errada com a Esther. Ela meio que não se encaixava ali, ela gostava, mas ela não queria estar ali, sabe? Ao mesmo tempo que ela gostava de receber os presentes, ela achava tudo meio, sabe, é uma coisa de quem realmente não está vendo muito sentido com a vida. As coisas que para outras meninas eram o máximo, ou que para outras meninas eram super normais, para ela sempre tinha uma questão, um quê, uma outra coisa que a deixava para baixo, e ela não sabia lidar com isso. E até esse momento eu estava me identificando bastante com a Esther, né, desse lance de, por exemplo, ela falou que ela achava um absurdo gastar dinheiro com coisas que ela sabia fazer. Eu também acho. As respostas meio irônicas, ela tem uma reação diferente com situações que as pessoas acham normais, ou vice-versa. Nisso tudo eu me identifiquei com a Esther. Só que chega um momento do livro em que eu não vi mais essa identificação. Eu perdi. Porque foi o momento do livro onde a Esther começou a entrar em parafuso. Ela não se encontrava, ela não queria mais estar ali naquele local, tinha muitos problemas. Então, A Redoma de Vidro é um livro onde a gente vai acompanhar uma menina, uma jovem, na verdade, aparentemente brilhante, que tinha um futuro brilhante pela frente, que estava assim, se enveredando por uma carreira bacana. A gente vai acompanhar então essa pessoa entrando em depressão.
E quem narra esses fatos é a própria Esther, vendo essa situação todinha de fora da redoma de vidro, né? Que é uma, como é que fala? Uma alegoria, né? É alegoria? Acho que sim, acho que a gente pode chamar de alegoria a como a Esther estava se sentindo naquela situação, dentro de uma redoma super sufocada pelas coisas de fora. E ao mesmo tempo que ela via as coisas acontecendo de fora da redoma, ela não conseguia sair. Porque a depressão é doença desgraçada, né? É uma coisa assim que a pessoa não percebe que ela está entrando nesse loop de tristeza e de coisas ruins, e quando ela vê, já está totalmente envolvida por essa doença que é realmente muito séria e que tem que se tratar. E aí, cara, junto a esse sentimento de que ela, dessa angústia que a depressão estava causando nela, as coisas começaram a dar muito errado para ela, sabe? Era uma coisa errada atrás da outra, e ela realmente entrou em parafuso. Até que ela acaba na faculdade, um curso de verão, se eu não me engano, e ela não passou. Então essa foi só mais uma pancada que ela levou, né, para colocá-la mais para baixo nessa situação de depressão. E é nesse ponto que o livro se torna muito interessante pra gente, porque ele aborda uma mulher com depressão na década de 60, né, nos Estados Unidos. E como que era o tratamento para a época, como as pessoas enxergavam essa doença. Eu acho que ela ainda não era tão comum, nem tão estudada. Na época ela era tratada de uma outra forma, principalmente em mulheres, né? Ah, a mulher é louca, a mulher tá nervosa, ah, é falta de homem, ah, é falta do que fazer, vai lavar uma louça, não é? A gente ouve isso até hoje. Imagina nessa época, década de 60, onde as mulheres ainda não tinham muito, onde a maioria das mulheres ainda não trabalhava. E ela já tinha umas características aqui, né, de trabalho, ela já soltava que ela não queria se casar, já era uma mulher diferente das amigas, por exemplo, né? Então, cara, quando ela volta pra casa, que aí sim o negócio fica muito complicado, ela entra num loop de depressão severa, sabe? E ela fala coisas pra gente aqui como se fossem normais, que é exatamente isso que eu falei. A depressão é uma coisa tão bizarra, tão sinistra, ela suga tanta pessoa, que as coisas vão acontecendo e a pessoa não percebe. Tipo, ela ficava noites e noites sem dormir e ela contava aquilo como se fosse uma coisa simples. E ao longo de todo o livro, tanto na parte de Nova York, quando ela volta também para a cidadezinha dela, ela flerta muito com o suicídio. Ela tem pensamentos e pensamentos em como ela vai se suicidar, em como ela vai se matar. Só que esse tipo de pensamento, que eu achei bem interessante, tá, galera, é que o suicídio para ela não implicava sofrimento, não implicava nada disso. O suicídio para ela era uma solução para os problemas, uma fuga, uma coisa boa que ia acontecer para ela. E aí, isso dá uma mexida na gente, né? Porque um suicídio é uma coisa muito pesada. E uma pessoa, para chegar nesse nível de desespero, de cometer suicídio para se sentir bem, cara, é muito triste. Então, por causa de uma tentativa de suicídio, ela foi internada numa clínica, depois ela passou para outra clínica, e a gente vê os tratamentos, né, pelos quais ela passou. Ela contava um pouco da mãe, né, com certeza a mãe foi também sugada pela doença, a família, todo mundo acaba se envolvendo, né. Uma tentativa de suicídio não é brincadeira, tem que ficar esperto mesmo, tem que ficar atento, porque se tentou uma vez, tipo, vai tentar de novo até conseguir. Então é nesse momento, na segunda parte do livro, né, quando ela realmente entra em depressão, onde fica realmente diagnosticada a doença, que eu passei a não me identificar muito bem com a personagem, porque eu nunca tive nessa situação, né? Eu nunca tive, eu acho pelo menos, não, eu nunca tive depressão, e eu acho que é exatamente nesse contexto que as pessoas que já passaram por um episódio de depressão, ou as pessoas que têm depressão, se identificam muito com esse livro, sabe? E aí elas falam que é um livro muito pesado, prepare-se para ficar mal. Isso não aconteceu comigo. Claro, é um livro pesado, mas eu realmente não tive essa reação que as pessoas esperavam, que as pessoas me avisaram que eu iria ter. Mas enfim, voltando aqui no livro, ele se torna muito real,
pelo contexto da depressão, mas principalmente porque a própria autora, Sylvia Plath, se matou, né? Ela cometeu suicídio super nova, aos 30 anos, e ao longo de toda a sua vida ela flertou, ela tentou cometer vários suicídios. E esse livro tem traços biográficos, porque assim como a Esther, a personagem, a própria Sylvia Plath foi para Nova York, fez estágio numa revista de moda de adolescentes, foi internada em clínicas, né, de psiquiátricas. Vendo a Esther, não tem como a gente não fazer associação com a própria Sylvia, né? E sabendo também que a Sylvia cometeu suicídio logo após a publicação desse livro, no mesmo ano, sabe? Logo depois, fica muito mais pesada assim a leitura, né? Porque a gente vê meio que a história de vida da Sylvia Plath como uma continuação do que acontece aqui nesse livro, sabe? É bem impactante nesse sentido. E o que deixa esse livro aqui ainda mais impactante é a própria escrita da Sylvia Plath. Eu achei uma escrita fluida, totalmente assim, muito diferente do que eu achava, que ia ser uma leitura truncada, difícil, sabe? Que eu ia ter que parar pra pensar. Não, é uma leitura assim, rápida. Tanto que eu li esse livro muito rápido. É uma escrita que chega a ser poética, tá? Bonita, bem escrita, só que é uma escrita dura, ela é crua, sabe? Como o livro é narrado pela Esther e ela tá meio que vendo a história da vida dela por fora daquela redoma, ela joga as coisas pra gente, sabe? São parágrafos curtos, são frases curtas, o uso da pontuação, né, do ponto final a todo momento, dá pra gente essa sensação de coisa mais dura. Então ela conta isso pra gente, ela joga as coisas, mesmo que seja uma coisa muito difícil, ela simplesmente joga. Tipo, foi isso que aconteceu, leitor, se vira aí pra assimilar o que eu tô contando. Então isso também dá a impressão, sabe, de que é um livro pesado. Eu me senti acuada algumas vezes pela narrativa e pela situação, justamente por causa dessa estrutura. Eu gostei bastante. Então nesse ponto o livro realmente me impactou. Eu acho que eu tive mais impacto em relação à escrita da Sylvia nesse livro do que com a própria história em si, apesar de ser um livro pesado por causa do contexto, óbvio. E justamente quando você pensa na história da própria autora, aí fica pesado de verdade. Mas enfim, galera, é um livro bom, recomendo, eu gostei bastante de ter lido, porém é um livro que eu acho que não é pra todo mundo ler a qualquer momento, você tem que esperar o momento certinho pra ler esse livro, tá? Mas eu fiquei encantada com a escrita, gostei pra caramba e com certeza eu quero ler outros livros dela, principalmente os diários, né, da Sylvia Plath, que eu sempre tive curiosidade, mas nunca quis muito, mas agora eu quero bastante. Então é isso, pessoal, acho que tudo que eu tinha pra falar sobre esse livro eu já falei. Leiam sim, com cautela, mas não deixem de ler, tá bom, galera? É um livro realmente muito bom, eu gostei bastante. Apesar de que eu tenho que parar com esse negócio de expectativa. Isso aconteceu com mais um livro que eu li recentemente, que foi O Conto da Aia. Também me falaram que era o livro pá da vida, eu tava aqui e quando eu li eu fiquei aqui. Mas enfim, né, são coisas que todo leitor passa. Não é por isso também que a gente vai deixar de reconhecer o valor de uma obra como essa aqui, por exemplo, né? E eu espero que vocês tenham gostado das minhas colocações sobre o livro, né? E esse é o tipo de livro que eu gostaria de saber muita opinião de vocês. Eu sei que muita gente já leu, então comentem aqui embaixo, tá? Quero saber de verdade. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de dar um joinha, compartilhe com a galera, se inscreva no canal. Me acompanhe também pelas redes sociais, eu vou deixar os endereços aqui do ladinho, também lá embaixo no box de informações. E eu também vou deixar o link aqui embaixo da Amazon para você encontrar o livro, caso tenha interesse de comprar, tá bom? Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela companhia, muito obrigada por assistir. Um beijo e até os próximos vídeos. Tchau, gente. Brigadão.